Boa tarde, sétimos anos. É, Hoje, na nossa aula, eu vou fazer um comentário ou uma devolutiva sobre a aula anterior, que eu havia mandado uma leitura, uma pesquisa, que vocês entrassem em algum site e buscassem as informações sobre os tipos de células que nós temos e sua organização. Aqui atrás nós temos o trabalho de duas alunas dos sétimos anos que fizeram, né, que eu pedi para que fizesse a pesquisa ou que colocasse na cartolina, né, os tipos de célula com as suas estruturas e comentasse, né? E por fim, assim, poucos alunos fizeram isso. Até o momento, duas alunas entregaram esse cartaz. O restante nem se manifestaram lá no grupo. Alguns até mandaram alguma coisa bem simples, né? Ainda falta assim um pouco mais de desempenho por parte de alguns alunos. Eu falo isso porque nós estamos assim nessa dificuldade para que o aluno esteja realizando essas atividades e nos enviando. É sempre, toda vez que eu faço uma videoaula, eu falo, tá difícil? Tá, para todo mundo está difícil. Nós não temos mais nem o que reinventar para poder fazer com que o aluno entregue essas atividades. E fica muito complicado, né? Porque nós não temos esse respaldo para correr atrás do aluno, para, né? O único meio é esse aqui, é através do remoto. Eu que sou professor que estou em aula remotamente, tá mais difícil. Porém, nós estamos aqui para ver se melhora um pouco a qualidade das nossas aulas. Então, assim, eu pedi que falasse sobre as células, né? A organização básica da célula, tendo ela como unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos unicelulares e pluricelulares. O que é um ser vivo unicelular? Uma única célula. Quem que é esse animal com uma única célula? A ameba e paramécio, né, que são encontrados aí somente através de só conseguimos enxergar ele através do microscópio óptico, né? Com lente mais de 100 vezes para poder conseguir enxergar. Os seres com uma única célula, né? São constituídos por uma única célula. E tem esses dois exemplos, ameba e paramécio. E os seres pluricelulares, né? São seres vivos constituídos por várias células. No caso, o homem, o cogumelos, né? E as plantas. Aí, na organização celular, eu pedi para que essas células são classificadas como eucariótica, que são as duas células aqui atrás, tanto a animal como a vegetal, ela é eucariótica. Elas são constituídas por diversas estruturas, né? Várias células, né? Com várias estruturas, né? Então, elas são classificadas eucarióticas, né? Que estão presentes em ser vivos como o homem, cogumelos e plantas. Daí então, essa procariótica, ela tem a gente vai falar sobre a história, né? Por que surgiu esse nome? O grego pro quer dizer anterior ou antes. O carionte quer dizer noz ou amêndoa, que é o núcleo, né? Esse nome procarionte, a gente pode chamar também de célula procariotas. Procariotas, né? Que são várias.
são organismos unicelulares que não apresentam o seu material genético. Não é que nem essas duas, ó, tem material genético, né? Tem todas as estruturas que faz a manutenção da célula. Esse material genético delimitado por uma membrana, ou seja, não apresenta um núcleo verdadeiro. Então, não há uma... Nunca consegue... a ciência não conseguiu enxergar esse núcleo verdadeiro, né? Ele está sempre disperso na sua constituição como um único ser vivo ali. Você não consegue enxergar o núcleo que nem aqui, ó. A vegetal tem esse núcleo e a animal também, ó. É diferente. No caso do paramécia e ameba, que são unicelulares, procariotas, a gente não consegue ver. E então a gente fala que eles apresentam uma constituição simples, né? Já no caso, e a célula procariótica, no caso da célula procariótica, essas estruturas que tem aqui na eucariótica, na procariótica é bem menos. Por isso que não há por exemplo, no caso, a ameba, ela tem assim poucas estruturas e geralmente a maioria delas é externas, né? Por exemplo, as fímbrias, chama fímbrias, flagelos, né? Tudo para poder fazer essa movimentação e essa constituição estrutural e funcional dessa célula. Senão, não, eles não... Por isso que fala que ela não tem uma constituição simples, né? Já na história da eucariótica, o grego eucarionte, o eu quer dizer verdadeiro. E o carionte quer dizer nós ou amêndoa. É a mesma coisa lá da procariótica, só que um é verdadeiro, o outro já traz uma maneira, fala antes, né? E já no caso o eu quer dizer verdadeiro. E isso inclui todos os seres vivos como células eucarióticas, ou seja, com um núcleo celular rodeado por uma membrana, que é o DNA, onde o DNA está compartimentado, ou seja, separado do citoplasma. Tá aqui, ó. Nós temos um núcleo e nucleolo. Esse amarelinho é o nucleolo dentro do núcleo, que é esse roxinho. E essa parte azul aqui, tudo é a membrana celular, o envolto. Então não é separado, né? E todas as estruturas constituintes da célula animal, elas também ficam cada uma, né, dentro do seu contexto aqui dentro da célula, né? E cada uma ela tem uma funcionalidade. Tem uma estrutura que ela controla a respiração da célula, a quantidade de oxigênio que entra e sai da célula. É muito importante. A gente vai falar disso mais adiante. Então, assim, a célula eucariótica ela apresenta uma constituição mais complexa, né? Vocês estão vendo, né? Tem tudo certinho. Olha a vegetal. Núcleo, né? Olha onde que está a parede celular, ó, delimitado, né? Tem bem certinho, não está grudado no núcleo, está bem aberto. E isso é muito importante, né? Vocês conseguirem enxergar isso. Por isso que eu pedi, façam. Olha que assim, achei muito a aluna que fez isso, que foi a Ana Luísa, do oitavo A. Por quê? Porque nós tivemos que fazer essa retomada, né, de uma aula que ainda não tinha sido uma habilidade contemplada no primeiro bimestre, porém eu tive que dar sequência, né? Ainda estamos, que nem na segunda, eu já postei alguma coisa sobre isso,
para que não ficássemos tão atrasados aí, né? Mas é uma aula do dia 10/5, né? Que eu postei na segunda agora, que já foi 24, então quer dizer, nós estamos caminhando. E isso é bom, não temos que se preocupar com isso. Sabemos que o centro de mídia já está lá na frente, né? Já estamos falando em outro assunto, mas é isso aí mesmo. Então, os alunos por favor, assistam o centro de mídia e vai acompanhando as aulas do centro de mídia, porque você já vai conhecendo os assuntos posteriores a esse. E isso é importante, porque quando nós chegarmos lá, você já vai estar tudo, né, já com muita coisa na cabeça aí sobre o assunto. Isso é bom. Então vamos lá. Célula eucariótica, a célula animal e vegetal, as duas são eucarióticas, tá? Vocês têm que saberem disso. Ela tem um núcleo, citoplasma e membrana celular, que são as partes mais importantes, né? E a vegetal tem membrana celular, núcleo, parede celular, citoplasma e cloroplasto. Lógico que a célula animal ela tem várias outras estruturas, né? Se você falar a diferença entre a célula eucariótica, animais e vegetais, a animal tem núcleo, citoplasma e membrana celular. Já a vegetal, além dela ter o núcleo, citoplasma e membrana celular, ela também tem parede celular e os cloroplastos. Então, quer dizer, tem umas estruturas assim diferenciadas, né, que também ajuda. Então, nós temos essas células procarióticas, que é proveniente de ameba, paramécio, a gente só consegue ver através de microscópio. Ela tem umas formas em cocos, né, diplococos, esporobacterianos, streptococcus, estafilococcus, né, tem a bactéria flagelada, tem vibriões, espirilos e bacilos. Eu vou mandar esses tipos de células procarióticas num slide para vocês junto com esse vídeo hoje, tá? Aí só para vocês verem a diferença, depois vocês comparam com a eucarionte. Aí também vou mandar com as eucarióticas, né? Que são a vegetal e animal, para vocês verem, né? Como eu já mandei na aula passada, fotos, né? Slide para vocês. Então, o que vocês têm que analisar nesse vídeo? A importância das células na nossa vida, né? Qual é a funcionalidade dela? Ela serve para uma organização do nosso sistema, e também ela até em questão de proteção, né? Porque se você tem uma célula sadia, então é sinal que você tem uma boa saúde. Deixa eu só pesquisar um negócio aqui para vocês, para eu poder terminar essa aula com vocês. Só para a gente não perder o foco aqui. Aqui, ó. Então, dentro dessa estrutura, né, e função, quer dizer que qualquer componente celular
e o papel desempenhado por cada uma das estruturas que constituem essa célula. No caso, aqui a Ana Luísa colocou todas as estruturas da célula. Então tem lá a mitocôndria. É uma organela responsável pela respiração celular. Lembra que eu falei? Que produz energia e ainda produz energia para a célula. Depois tem o peroxoma, que é uma organela esférica envolvida por uma membrana vesicular que armazena enzimas. A membrana plasmática, que eu falo que é uma das estruturas assim, principais que protege a célula, inclusive o seu núcleo, é que ela separa o conteúdo citoplasmático do meio em que ela se encontra e controla as trocas de substância com o meio ambiente, de modo que as células procarióticas não faz. Então, assim, ó, ela controla trocas de substância, proteínas, né, com o meio ambiente. Então, ela faz com que até a troca de oxigênio aí seja feita. E o complexo de Golgi, ele é formada por uma organela formada por sacos achatados, né? E vesículas concentram-se, armazenam e secretam substâncias que são as proteínas. E depois tem os sistemas, né, de canais e membranas que é relacionado com a síntese proteica, que é importante assim para a célula, que é o retículo endoplasmático liso ou agranular ou granuloso. É muito, a ciência faz muita menção em várias maneiras de se falar. E o núcleo é formado por carioteca ou membrana nuclear, cromatina e nucleolo, né? E o que acontece? A carioteca, ela delimita o núcleo e a cromatina armazena o material genético e o nucleolo constituído por RNA. Então, no núcleo tem DNA, no nucleolo tem RNA, que são as características aí que ajudam até na formação do indivíduo, né? No caso, a reprodução aí, quando a fecundação do espermatozoide no óvulo, essas células, né, elas vão se multiplicando com todas as características dos dois indivíduos, tanto do óvulo da mulher como o espermatozoide do homem, e é onde que forma aí um indivíduo com características idênticas ao casal, no caso. E um novo ser vivo aí, né? Então, depois tem o ribossomo, que é o papel desempenhado nas células procariontes também. Lisossomo, que são bolsas membranosas que armazenam enzima digestiva, são responsáveis pelo processo de digestão celular. Você vê, ó, tem aí um sistema digestório dentro da célula, né? Que libera algumas substâncias para que ela continue funcionando legalzinho. Depois tem o vacúolo, né? No caso da vegetal aqui, são espaços preenchidos por uma solução de água, sais minerais e açúcar, que é esse azul aqui, ó. O vacúolo. Você vê que ele é uma membrana bem grande aqui, ó. E ele faz com que na célula animal aparecem vários, armazenam nutrientes e água, além de conferir o volume da célula. E já na vegetal, o vacúolo ele desempenha a mesma função em ambas, tanto no animal como no vegetal. E também repare que quando a planta fica sem água, ela amolece. Por quê? Esse vacúolo ele tende a perder água, né? Porque isso aqui essa célula está constituída na folha em toda a planta, né? Então, se a planta ela não tem água, esse vacúolo ele, né, vamos dizer assim, com uma linguagem rústica, murcha, perde água, desidrata, né? Por isso que fala que nós temos que tomar bastante água aí, para que a questão da pele ajuda bastante.
né? Todo sistema, todo organismo, a água é a manutenção da vida no planeta, né? Se não tem água, ninguém sobrevive aí sem isso, né? E quando você não ingere, o organismo ele tende a trabalhar e força alguns órgãos para manter hidratado o seu corpo. E isso traz muitos problemas para a sua saúde. Então, por isso que nós temos aí que se cuidar. E é isso, ó. O núcleo também é formado por uma carioteca ou membrana nuclear, cromatina e nucleolo. E é eu falei mais das estruturas principais, tá bom? Gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final, fossem lá no... Quem não fez essa atividade, pode estar fazendo os cartazes, entregando na escola. Vou colocar lá no pátio da escola, apresentar o trabalho de vocês. Por favor, quem não fez, faça, mandam para mim no grupo, no particular, e para a gente poder terminar o segundo bimestre e tá fechando as notas de vocês aí bem, de modo mais tranquilo, tá bom? Boa tarde para vocês e até a próxima aula.